dos Apóstolos, capítulo 3. Atos dos Apóstolos, capítulo 3. Para a nossa meditação dessa noite. Nós vamos ler apenas o verso 19 desse discurso de Pedro ali no templo. Uma pregação, na verdade. Vamos todos juntos? Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para serem cancelados os vossos pecados. Amém. Vamos orar mais uma vez. Pai, a tua palavra foi lida. Deus, a tua palavra é a única que pode nos converter. É a única que pode transformar, ó Deus, o nosso coração, a nossa vontade, o nosso intelecto, ó Deus, as nossas emoções, o nosso caráter. É a única, Senhor. Por isso nós só podemos nos curvar diante da palavra do Senhor, que é lâmpada para os nossos pés, luz para os nossos caminhos. Por isso nós pedimos que a tua palavra quebre, lance fora tudo o que não provenha do Senhor essa noite, e fale profundamente aos nossos corações, no nome de Jesus, amém e amém. Queridos irmãos, nós estamos aí de volta à nossa série, depois de alguns domingos, sem meditar nesse tema. Você que perdeu alguma mensagem, pode procurar lá no YouTube e ouvir as mensagens passadas. O tema da série, para quem não sabe, é Caminho de Salvação, e nós estamos meditando um pouco sobre a obra que Deus tem feito na nossa vida, como Deus trabalha na vida do pecador, do momento em que Deus planejou tudo na eternidade, até o momento que nós vamos nos encontrar com Jesus em glória. Então é uma caminhada, é um caminho a ser percorrido, e nós já falamos sobre 3 aspectos, 3 partes deste caminho, dessa escada que nós temos que subir, e hoje nós vamos falar sobre mais um degrau, que é a conversão. Nós já conversamos um pouco sobre conversão aqui na igreja esse ano, tanto é que o versículo chave nosso para esse ano é Romanos 12, 2, porque nós temos orado, esperado de Deus uma renovação, e nós cremos que a renovação tem vindo nos nossos corações, nas nossas vidas. Então hoje nós vamos conversar um pouco sobre conversão, que é esse processo que Deus realiza na nossa vida, e você poderá então participar também nos grupos, falando sobre esses temas que nós temos trabalhado. Então nós temos visto sobre a ordem da salvação, nós já falamos sobre a eleição, que é algo que acontece lá na eternidade, quando Deus resolveu, arquitetou tudo, todo o plano de salvação, Deus arquitetou na eternidade, nós chamamos isso de eleição. Depois, no momento da nossa caminhada, Deus resolve nos chamar, Ele lança a semente, alguém lança a semente da palavra, e essa semente é plantada no nosso coração, nós chamamos isso de chamado. Depois, o Senhor Jesus, Ele tira o nosso coração de pedra, arranca o nosso coração de pedra, e coloca um coração de carne, e nós ganhamos uma nova disposição. Aquilo que nós não gostávamos de fazer, agora nós gostamos, porque é uma nova vida, é uma nova criatura que nós somos. E hoje nós vamos falar sobre a conversão, que é esse processo que Deus realiza na nossa vida. Só que nós temos, antes de mais nada, que desmistificar um pouco
a questão da conversão, porque existem diversos tipos de conversões que nós temos visto. Nós temos visto pessoas se convertendo de diversas formas, que no fundo não são conversões verdadeiras, são uma nova maquiagem, uma nova máscara. A pessoa diz que agora está numa nova vida, mas ela está caminhando numa vida antiga, mas com uma nova maquiagem, com uma nova roupagem, com uma nova máscara. Ela assumiu uma nova máscara e agora caminha em falsidade diante de Deus. Mas existem pessoas que de fato se convertem, mas de formas diferentes, o que nós vamos ver daqui a pouco. Mas eu queria destacar aqui alguns tipos de conversões falsas, que talvez seja o seu caso, ou talvez seja o caso de alguém que você conhece. Uma conversão social. Você já viu uma conversão social? É uma pessoa que é convertida pelo meio que ela está. Ela chega então no ambiente da igreja, que é um lugar mais aconchegante talvez para muitos, que é onde nós temos louvores, que é onde nós temos pessoas que perguntam: como você está? Pessoas que ligam, que procuram saber. Então ela chega nesse ambiente, ela está acostumada a ser hostilizada em um outro ambiente. Quando ela chega no ambiente da igreja, e é uma igreja aconchegante, essa pessoa então ela se converte socialmente, ela se converte ao meio social, ela gostou da companhia dos irmãos, ela gostou do papo dos irmãos, ela gostou do cafezinho do GC, ela gostou de comer o bolo lá na casa dos irmãos, porque é gostoso. O que é melhor, irmãos, do que seguir uns GC igual nós temos visto aí? Só tem comida, eu nunca vi. Então o povo vai, come até. Quer coisa melhor do que isso? Então a pessoa se converte socialmente, mas por dentro ela não se converteu. Existe também a conversão moral. A pessoa ela ganha uma nova roupagem, uma roupagem legalista. Antes ela não estava acostumada a seguir regras, e agora ela começou a seguir regras. Ela começou a seguir regras na sua vida. Começou ali pelos 10 mandamentos. Gostou, é um padrão interessante de se viver, é um padrão aceitável. Então ela se encaixa, procura se encaixar nesse padrão. E essa pessoa passa por essa conversão moral, uma conversão que não transformou, na verdade, o caráter, mas transformou apenas algo externo. Então você olha para aquela pessoa e pensa assim: mas fulano depois que converteu, ficou pior do que era antes. Você conhece alguém assim? Talvez seja pelo fato dele não ter se convertido, ele apenas absorveu regras para a sua vida que ele não tinha. Então agora ele não ri mais, ele se tornou uma pessoa ácida, ele se tornou uma pessoa difícil de se conviver, porque ele é enjoado, ele é o dono da razão, ele é o crente no ambiente de trabalho, sempre que dá a última palavra moral sobre tudo, eu estou sempre certo. Isso é uma conversão moral, uma falsa conversão. E nós também temos as conversões produzidas pelo emocionalismo barato. Aquelas pessoas que se convertem porque o worship da igreja, porque a base do louvor, aquele barulho, aquele som do mantra, do fundo do louvor, aquele negócio chamou atenção. E o pastor fala bem, então faz o apelo, a pessoa vai na frente e aceita. Pensa você, essa pessoa é um fogo de palha. Eu até coloquei ali o exemplo
da semente que cai entre os espinhos, que é da parábola do semeador. Uma das sementes caiu ali no meio dos espinhos. No momento ela começou a germinar e a crescer, mas chegou numa certa altura, ela parou, porque os espinhos sufocaram. A pessoa que se converte pela impulsão, pelo emocionalismo, e ela vem sem ter uma base, sem nada, ela chega num determinado momento, e os espinhos sufocam, porque ela não está acostumada. Aí vem o deserto da vida, vem as adversidades, vem todas as coisas e atrapalham. Não cresce, não vai mais do que aquilo. Então nós precisamos observar a conversão verdadeira. John Wesley dizia que a conversão tira o cristão do mundo, e a santificação tira o mundo do cristão. Então, querido, perceba você, a conversão é o processo de nós sairmos do mundo. Só que nós saímos do mundo, viemos para a igreja, só que às vezes ainda tem uns resquícios do mundo na gente, ainda tem. Aí você entra num outro processo, que é o processo da santificação. Aí agora o mundo vai sair de você, você saiu do mundo, agora o mundo vai sair de você, porque você vai se purificar. O texto que nós lemos, de Atos capítulo 3, verso 19, é um texto importante para nós compreendermos esse tema. Nós estamos aqui no discurso de Pedro, nós estamos aqui no momento que Pedro vai fazer passar a limpo aquela situação ali dos judeus. Pedro estava meio que entalado ainda. Imagine você, Jesus morre, no momento que Jesus precisava dele, ele estava de longe. Jesus morre, as mulheres estão ali, Jesus ressuscita, Jesus aparece para eles. Depois de 10 dias, Pedro desce o Espírito Santo e acontece toda a obra na vida da igreja, e chega no momento da caminhada que Pedro realiza ali junto com João, através, é lógico, poder do Espírito Santo, a primeira cura. E os judeus ficam muito encrespados com isso, e naquele momento Pedro desentala aquilo que ele estava entalado, porque os judeus haviam crucificado Jesus, e agora ele desentala, e coloca para fora aquilo que ele estava sentindo. Desde quando Jesus morreu, ele estava entalado com alguma coisa. Os judeus mataram Jesus, ninguém pôde falar nada, ninguém falou nada, nem Jesus se defendeu. Então Pedro chega e se coloca como um profeta, como um baluarte da verdade, e nos diz esse verso que nós acabamos de ler: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para serem cancelados os vossos pecados. Eu queria destacar aqui duas palavras, que é a palavra arrependei-vos e a palavra convertei-vos. Arrepender é mudar a mente. Romanos 12, 2. Não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Nós estamos falando de uma mudança de mentalidade. É mudar como enxerga as coisas. É mudar como você vê as coisas. Isso é conversão de fato. Porque apenas o comportamento talvez seja muito superficial. A conversão é muito mais do que isso. Então, é uma mudança de mentalidade. Você começa a ver a vida com outros olhos.
você começa a pensar de forma diferente, mas não é que é mesmo, você pensa, mas o casamento era assim, eu não sabia, mas a vida familiar era assim, eu não sabia, mas o trabalho era assim, eu não sabia, e você começa a ver o seu trabalho, começa a ver o seu casamento, a sua família de forma diferente, porque é uma nova mente, você mudou de mente. E a outra palavra, convertei-vos. A palavra convertei-vos é retornar. E aqui o texto é de Isaías 55, verso 7. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Esse texto é o texto da palavra do Senhor, que é colocado ali, aquele famoso texto: os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os meus caminhos os seus caminhos. Esse texto não está falando, dentro do contexto, sobre Deus ter um pensamento maior do que o nosso. Não, esse texto não está falando sobre isso. Se você ler bem o texto está falando sobre conversão. Nós mudamos de rumo, nós retornamos agora para ter a mente de Cristo. E a grande pergunta que fica, nós retornamos para onde? Converter então é retornar, é voltar para onde? E é claro que nós retornamos e voltamos para o jardim, de onde nós nunca deveríamos ter saído, de um lugar de benesses, de um lugar onde homem e mulher viviam perfeitamente, na sua plenitude, tinham um relacionamento perfeito, tinham uma vida perfeita. Isso é converter, é voltar para o jardim, é retornar para um lugar perfeito. E o Isaías 55 coloca que as árvores aplaudem. Olha a visão de Isaías, a visão de alguém transformado, ele vê a vida diferente, até as árvores são diferentes, ele vê as árvores aplaudindo. Ele passa e vê uma cena corriqueira do dia a dia, ele vê Deus naquilo. A chuva que caiu agora, essa semana, hoje, o crente vê essa chuva, o convertido com a mente de Cristo, ele vê como dádiva de Deus, tudo isso ele vê como dádiva de Deus, porque ele tem uma mentalidade diferente, agora ele tem uma vida grata por tudo, e ele começa a viver em gratidão. Mas os judeus que ali estavam, precisavam se arrepender e se converter, mudar a mente e retornar a um lugar de onde eles não deveriam ter saído. E esses judeus não entendem essa mensagem colocada aqui por Pedro. Porque a conversão é um processo que atinge 3 partes, e eu trouxe uma ilustração para você. Eu já contei essa ilustração, mas agora eu trouxe a ilustração de fato para você entender. A conversão, ela passa por 3 partes da nossa vida, do nosso corpo. A primeira parte é o intelecto. A conversão, ela atinge o entendimento, a mente. Você entende agora o propósito da sua vida. Você entende o que Cristo quer para você. Você entende realmente o porquê você está onde você está, no lugar onde você está, no momento que você está. Você começa a ter propósito, começa a entender as coisas. Quando você se converte, você recebe essa mente de Cristo. Esse é o primeiro aspecto. O segundo aspecto
é a vontade. E a ilustração que eu sempre uso é a ilustração do nariz. Do nariz. Veja bem aqui o nariz. A vontade. Por que será o nariz? Como diziam os antigos, aonde o nariz aponta, nós vamos. Nós vamos aonde o nariz aponta. É uma forma de dizer que eu tenho vontade própria. Essa é uma das partes da conversão. Porque agora, antes, você não tinha vontade de fazer as coisas de Deus. Você ouvia um crente cantando, você ficava o crente enjoado. Que povo enjoado esses crentes, só fala em Bíblia. Era você antes. Porque você não tinha vontade das coisas espirituais, você não tinha vontade de fazer nada espiritual. Agora não. Agora você tem vontade. Às vezes, se você não cuidar, de vez em quando dá vontade de não levantar da cama para vir na escola dominical. Mas aí a culpa é sua. Aí a culpa é sua, você precisa mortificar a sua carne. Mas a vontade você tem. Se você falta um domingo da igreja, você não se sente bem, porque você tem vontade de ir à igreja, você tem vontade de ler a palavra, você tem vontade, o Espírito Santo te incomoda no dia que você não lê a Bíblia, o Espírito Santo te incomoda no dia que você não ora. Irmãos, nós precisamos ser exortados todo dia do púlpito dessa igreja, mas às vezes eu me reluto em pregar sermões exortativos, porque o Espírito Santo faz isso todos os dias. Se você é um convertido, se você recebeu o Espírito Santo de Deus, você poderá ser um crente pica-fumo, mas você vai ser incomodado todos os dias pelo Espírito Santo de Deus. Todos os dias o Espírito Santo vai bater lá na sua porta. Vamos orar, vamos ler a Bíblia, você está fraco, vamos orar, vamos buscar, vamos ir na igreja, vamos fazer isso, vamos ajudar o próximo, vamos fazer alguma coisa. O Espírito Santo faz isso. Em terceiro lugar, oh Jesus, me ajuda por favor. Sentimento. Em terceiro lugar é o sentimento. O sentimento é transformado. No momento que você converte, não quer dizer que você vai ali se debulhar em lágrimas. Você vai, apesar de que o presbiteriano, eu acho que é o povo que converte não chora. É o povo que vê morte não chora. É um povo duro. Eu não entendo o presbiteriano. Parece que tem medo de chorar. Se Deus toca ele ali dentro da igreja, irmãos, eu estou falando por experiência própria. O pastor está lá pregando, está lá falando, e eu estou lá, meu Deus, eu não posso chorar, eu estou perto dos outros. É isso que acontece. A pessoa fica assim. Irmãos, o Espírito Santo toca o coração. Irmãos, o Espírito Santo quebra o gelo do coração. De tal forma que se você deu vontade de chorar, você chora. Se você deu vontade de rir, você ri. Se você deu vontade de levantar, você levanta. É isso. O sentimento. Os nossos sentimentos são moldados pelo Espírito Santo depois da nossa conversão. Esses são os elementos da conversão. Você tem a fé, que é aquilo que você recebe de Deus. Você recebe a fé, entende a palavra, e você então se arrepende dos seus pecados. Só que não é um arrependimento qualquer, é arrependimento e frutos de arrependimento, é arrependimento e mudança de vida. Então você é tocado, arrepende e volta. E volta. É disso que nós estamos falando. E eu gostaria de trazer aqui para você
3 exemplos de conversão. Porque talvez você diga assim: pastor, eu me converti de uma vez. Eu era um execrável, uma pessoa terrível, em todos os sentidos. Eu me converti de uma vez. Vai ter alguém que vai dizer assim: pastor, eu acho que eu não sou convertido, porque eu converti, mas ainda não pegou o tranco do negócio. Não pegou, não foi. Então eu trouxe aqui 3 exemplos diferentes de conversão. O primeiro exemplo que eu queria trazer para você é o exemplo de Zaqueu. Zaqueu foi uma pessoa que mudou a sua vida da noite para o dia. Imagine você chegar, você conhece uma pessoa a vida toda, você foi ali em Belo Horizonte fazer uma viagem, você voltou, você encontrou outra pessoa. Foi Zaqueu. Você olhava para Zaqueu e não entendia, mas o que aconteceu com Zaqueu? Que ele mudou completamente. Veja você, Zaqueu era um publicano. Publicano, traduzindo aqui, o pior dos pecadores, segundo os judeus. Era aquela pessoa que ninguém gostava, ninguém queria convidar para almoçar em casa. Era aquela pessoa que você passava do outro lado da rua, porque você não queria ver aquela pessoa, cumprimentar aquela pessoa. Esse era Zaqueu. Ninguém queria ser amigo de Zaqueu. Ninguém convidava Zaqueu para o time do futebol. Ninguém convidava Zaqueu para fazer um churrasco na casa dele. Zaqueu era uma pessoa desprezada pelo fato de ser o pior dos pecadores. Ninguém gostaria de ser visto ali com Zaqueu. Pense você, uma pessoa que você tem vergonha. Eu não ando com essa pessoa, eu tenho dificuldade. Zaqueu era assim. As pessoas tinham dificuldade com ele. Mas teve um momento na vida de Zaqueu que ele ouviu falar de Jesus. E ele era baixinho. Mas Jesus falou que dos pequeninos é o reino dos céus. Então Zaqueu se levanta e sobe numa árvore. Para ver Jesus. Porque a multidão não permitia que Zaqueu visse Jesus. E ele vê Jesus. Mas muito mais do que ver Jesus, ele foi visto por Jesus. Ele foi visto por Jesus. E não apenas foi visto por Jesus. Jesus se ofereceu para ir até a casa de Zaqueu. Ele ouviu essa palavra. Ouviu Jesus ali conversar com ele, falar sobre o evangelho, sobre o reino de Deus. Zaqueu ouve Jesus, recebe Jesus em sua casa, numa refeição. E Zaqueu, num dado momento, ouve Jesus dizer: hoje convém pousar em sua casa. A salvação chegou para Zaqueu e para toda a sua família. Zaqueu teve uma mudança total na sua vida, de tal forma que assim que a palavra tocou ele resolve então restituir 4 vezes o que ele roubou, porque ele era publicano. O publicano era aquela pessoa que colhia os impostos, e certamente ele havia roubado. Então ele resolve devolver 4 vezes mais. 4 vezes. Você consegue ver aí os 3 elementos da conversão na vida de Zaqueu? Você consegue ver o elemento da mente, da vontade e do coração, do intelecto, da vontade e do sentimento. Você consegue ver?
Ele entendeu a mensagem do Evangelho. Jesus mudou o coração dele, e agora ele tinha uma nova vontade: eu vou vender tudo, eu vou restituir 4 vezes. Foi uma mudança radical. Talvez você seja um Zaqueu, você mudou assim radicalmente. Irmãos, é bonito de ver uma conversão como Zaqueu. É bonito, porque você, imagina você evangelizando alguém assim. É o nosso sonho um Zaqueu converter todos os dias. Você traz esse Zaqueu para a igreja, ele ouve a mensagem: vou, da agora para frente, eu vou entregar dízimo, eu vou orar, eu vou ler a palavra, eu vou frequentar a igreja, eu vou entregar meu coração para Jesus. Eu fui transformado e vou restituir o que eu fiz de errado. Esse foi Zaqueu com sua conversão. Mas nós tivemos um segundo exemplo, que é o exemplo de Pedro. Pedro não teve uma mudança radical como Zaqueu. Pedro teve uma mudança gradual. E ainda temos ali a peneira de Deus na vida de Pedro. Ele era uma pessoa simples, um pescador, uma pessoa como qualquer outra, como eu e você. E ele estava ali. Ele foi discipulado por Jesus. Ele foi discipulado por Jesus, caminhou com Jesus, ouviu os sermões de Jesus, orou com Jesus no monte, quando não estava dormindo, orou. Mas ele também, num dado momento da sua caminhada, ele abandonou o barco. Ele deixou tudo. Ele abandonou a Bíblia e trocou pela rede. Ele deixou de ser pescador de homens para ser pescador de peixes. Não era o propósito de Deus na vida de Pedro, ele haver abandonado tudo. Mas Pedro, depois que Jesus converte, Pedro tem uma conversa ali com Jesus, e naquele momento Jesus confronta Pedro. Imagina, irmão, se você for como Pedro. Talvez você entrou aqui na igreja, você fez a sua profissão de fé, você está caminhando com Jesus, mas você sente um impulso carnal dentro de você, mas você sente que num dado momento você foi tocado pelo Espírito Santo, e você sabe que não foi emocionalismo, não foi fogo de palha, você sabe que foi o Espírito Santo que tocou você. Mas querido, do momento que Pedro foi chamado, até o momento que Jesus passou a peneira em Pedro, Pedro negou Jesus, Pedro era um homem temperamental, Pedro foi um homem que passou por tantas coisas, mas Jesus não desistiu de Pedro, porque Jesus não aceitou que Pedro deixasse as redes, ou voltasse às redes. Pedro então é tocado por Jesus. Você consegue observar de maneira mais clara na vida de Pedro esses 3 elementos: intelecto, vontade, sentimento. Talvez nós conseguimos ver muito mais o intelecto, talvez um pouco do sentimento, mas a vontade de Pedro ainda era dominada por um impulso que ele tinha, porque ele era um homem temperamental. Mas Deus muda temperamentos. No momento que esse temperamento se torna um pecado na sua vida, Deus muda temperamentos, Deus muda caráter, Deus muda sentimentos, Deus muda a nossa vida por completo. Talvez você seja aí como Pedro, que passou por um processo na sua conversão, especialmente se você nasceu em lar evangélico. Se atente para a história de Pedro, se atente para a história de Pedro. Você ainda está sendo peneirado pelo Espírito Santo, a sua maturidade ainda vai
crescer, você pode ser sim um convertido. Coloque-se diante de Deus. Mas em terceiro e último lugar, nós temos Paulo. Paulo, irmãos, é uma mudança radical. Só que não é uma mudança radical que partiu assim de um pouco de vontade dele. A mudança radical de Paulo foi uma mudança impositiva. Você já viu aquele negócio? Se não vai pelo amor, vai pela dor. Foi o que aconteceu com Paulo. O apóstolo Paulo era, acima de tudo, um religioso exemplar, zeloso de boas obras. Isso é o que nós mais temos dentro da igreja. Talvez você seja um religioso exemplar. Talvez você frequente os cultos da igreja. Talvez o seu pai, sua mãe é um evangélico. Talvez você já ouviu falar de Jesus, mas você ainda não fez esse retorno. Você ainda não deu meia volta e retornou de onde você não deveria ter saído. Ele se tornou, por causa dessa religião, um perseguidor da igreja. Ele se tornou um perseguidor. Ele começou a colocar a sua religião de uma forma tão radical, que ele era capaz de matar pessoas por causa da sua convicção. Ele se tornou radical, um xiita, da mais pior espécie. Mas quando ele estava a caminho de Damasco, quando ele estava caminhando para prender cristãos, para matar cristãos, para separar famílias, uma luz do céu aparece no meio do caminho, e ele não cai do cavalo, porque a Bíblia não fala que tem cavalo. Ele cai e tem um encontro real com Jesus. Essa luz era o próprio Jesus ali, se colocando na frente dele. Tem pessoas que é assim, irmãos, se Jesus não se colocar ali, na sua frente, se impor, é aquilo que nós oramos aqui, talvez o motivo de tanta doença que tem acontecido no nosso meio, sejam corações endurecidos, que precisam ser quebrados. Não tem lugar pior que o homem possa chegar do que no estado de doença, onde o homem sabe, onde ele chega à conclusão que ele não é nada. Hoje eu estava vendo uma postagem dos estágios de putrefação, o que acontece com o nosso corpo depois que nós morremos. E eu fiquei assim chocado. Primeiro dia é o que se chama cadáver fresco, né? Fresco. Segundo dia já fica com uma aparência meio branquiçada. Terceiro dia já tem vermes comendo. Terceiro dia. Quarto dia apodrece. Começa a apodrecer e depois começa a chegar no osso, que os vermes já comeram. Talvez seja esse o motivo das nossas doenças, das nossas dificuldades. Jesus está colocando-se na nossa frente. Jesus se coloca e fala assim: ou você muda de vida, ou eu levo você, eu levo seu pai, eu levo sua mãe, eu vou fazer com você igual eu fiz com Jó. Eu vou destruir a sua vida financeira, eu vou destruir a sua carne, como fez com Jó, até que você entenda um propósito, meu propósito na sua vida. Mas Paulo se tornou o maior evangelista de todos os tempos, um homem usado pelo Senhor, para pregar o evangelho em todo o mundo da época, porque Jesus se colocou na frente dele.
Foi uma mudança radical e impositiva. Porque alguns interpretam o texto de Apocalipse, eis que estou à porta e bato, como uma opção nossa de abrir ou não. Isso é para depois que nós convertemos, irmãos. Isso não é antes de nós convertermos, não. Antes de nós convertermos, se o seu coração for duro demais, Jesus entra, de pé na sua porta. Ele entra e transforma, vira sua vida de ponta cabeça. É isso que Jesus faz. Ele transforma totalmente. E foi assim com Paulo. E nós podemos ver esses elementos na sua vida. Ele já tinha uma bagagem da religião judaica, mas ainda o seu coração era circunciso, como Pedro fala no seu sermão aos judeus. E então, no momento que ele recebe o coração de carne, ele ganha então uma nova vontade. E começa a andar nos caminhos do Senhor. E você, querido? Você também pode ser mudado. Você também pode ser mudado. Se Jesus transformou, aí você começa a observar. Se Jesus transformou a sua vida, Ele pode transformar a vida do seu pai. Se Jesus transformou a vida do seu pai, Ele pode transformar a vida de sua mãe. Se Jesus transformou, e você olha para uns exemplos assim terríveis, se Jesus transformou aquela vida, aquela pessoa tão difícil, Ele pode transformar também a vida do seu familiar, da sua mãe, do seu pai, do seu filho. Jesus pode fazer a obra. Jesus é aquele que converte os corações. Você pode ter coração de carne, você pode ter a mente de Cristo, e você pode desejar o que Cristo deseja. Você pode caminhar ainda hoje, se você ainda não se converteu, em novidade de vida, com um coração novo, com uma mente nova, e com uma vontade restaurada e redimida por Jesus. É isso, querido. Que nós possamos pensar, como que foi a sua conversão? Pense nisso. E se você ainda não foi convertido, hoje é o dia, hoje é o tempo de Deus. É hoje, porque nós não temos o amanhã. Vamos orar. Feche seus olhos. Pai, nós nos colocamos diante do Senhor, porque o Senhor é o Deus que converte corações. O Senhor é o Deus que muda caráter, muda vontade. O Senhor é o Deus que transforma nossa mente. O Senhor é o Deus que nos transforma por completo. O Senhor nos quebra e faz de novo. Nós te louvamos por isso. E nós pedimos, ó Deus, que se nós ainda estamos nessa conversão, nós possamos voltar de uma vez. Nós possamos voltar de uma vez por todas. Pai, guia as nossas vidas, guia os nossos corações ao Senhor, no nome de Jesus. Nos leve a novidade de vida, não apenas de comportamentos, meramente de mudanças simples, de um moralismo barato, mas transforma o nosso coração, redime a nossa vida, nos lava no sangue do Cordeiro. No nome de Jesus, alcance os nossos familiares, Senhor. Alcance, Senhor, alcance esposos, ó Deus. Alcance, ó Deus, esposas. Alcance filhos, ó Pai. Alcance, Senhor. Alcance pessoas para o Teu reino. Converte, muda de vida, Pai. Muda aquelas pessoas que aqui estão, que ainda não tiveram essa experiência da conversão. No nome de Jesus. Amém. Amém. Você pode se colocar de pé para receber a bênção. Que a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as doces e eternas consolações do Espírito Santo, seja com o povo de Deus aqui e em todo lugar. Maranata, ora vem,
Senhor Jesus. Amém. Pode se sentar. Vamos passar agora para os avisos. Os grupos vão se reunir na Dona Áurea, na Rua 1, a Rua 2 na casa da Rita, nos Praiados na casa do Alcebides, nos Batistas na casa do Rodrigo, e nos Teixeiras na casa da Jaqueline. Mais avisos? Próximo domingo, oferta missionária. Faça o compromisso de pelo menos R$2 cada membro da igreja. Faça esse compromisso de abençoar missões. E queria agradecer você que está nos visitando. Deus abençoe sua vida. Se sinta bem no nosso meio. Volte sempre. E eu queria aqui, irmãos, dizer para quem não veio hoje na assembleia, que nós elegemos o nosso irmão Emerson ao diaconato. É aquele que estava, o que canta no louvor, para quem não conhece, e foi lá para as crianças. Elegemos o Emerson e também votamos favoravelmente a aprovação